E aí, vamos direto ao ponto? A nossa exploração de hoje revela uma intersecção que, honestamente, é fascinante e transcende o tempo. A gente vai ver como a psicologia humana moderna e alguns textos teológicos bem antigos se encontram de um jeito perfeito para falar de um assunto super atual: a insensibilidade moral e aquela liderança que é guiada de verdade pelo caráter. É uma jornada que vai desde a obediência cega até o paradigma fundamental da criação. Tudo isso para a gente entender melhor como nós funcionamos e nos comportamos em sociedade. 65%. Parem para pensar um pouco nesse número. Ele representa uma descoberta simplesmente estarrecedora sobre o nosso comportamento. De acordo com pesquisas sobre o instinto humano e a ética, 65% das pessoas que participaram de um estudo aplicaram que elas acreditavam fielmente ser choques elétricos fatais de 450 volts em outra pessoa. E o motivo para essa crueldade toda, acreditem se quiser, foi simplesmente porque um cientista usando um jaleco branco mandou que fizessem isso. Pois é, isso nos leva direto a um momento que mudou a história da psicologia. O famoso experimento de Milgram, que o psicólogo Stanley Milgram conduziu lá na Universidade de Yale em 1961. Esse estudo mostra de um jeito brilhante e um pouco assustador como é incrivelmente fácil para nós, seres humanos, normalizarmos comportamentos que são completamente absurdos e prejudiciais. Os dados revelam o seguinte: quando as pessoas terceirizam a sua responsabilidade moral por uma figura de autoridade, elas começam a abrir exceções éticas. E olha, são exceções que começam bem pequenas, mas que rapidamente viram rotina, abrindo caminho para a gente banalizar o mal sem sentir o menor pingo de culpa. Agora, enquanto a psicologia moderna chama isso de abrir pequenas exceções éticas, os textos bíblicos antigos usam uma metáfora bem mais visceral para explicar o mesmo fenômeno. Um artigo teológico que analisa o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo traz o conceito de ter uma consciência cauterizada. O que é isso? Basicamente, é quando o nosso senso moral fica totalmente dormente, insensível ao que é certo e errado. A analogia exata que eles usam é a da pele de um animal que foi marcada e perdeu a sensibilidade para sempre por causa de um ferro quente. É um processo que acontece quando alguém pratica ações ruins continuamente, sem o menor arrependimento. Chega uma hora em que o alarme moral simplesmente para de tocar. E essa ideia ilustra perfeitamente a ponte entre as falhas da nossa mente e os grandes desafios da história. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo, lá para o primeiro século, na cidade de Éfeso. As fontes dos estudos bíblicos mostram que um líder jovem e bem tímido, chamado Timóteo, estava lidando com uma crise gigantesca de autoridade e de ética. A igreja de Éfeso estava sendo bombardeada por um coquetel teológico perigoso, uma verdadeira confusão. De um lado você tinha uma forma de judaísmo legalista que focava na justificação por meio de obras e várias adições rabínicas. Do outro, estava surgindo uma filosofia gnóstica, que espalhava a ideia radical de que toda a criação material era, por natureza, algo ruim, algo mal. O mais importante aqui é entender como toda essa mistura ideológica afetava a vida real das pessoas na prática. As análises descrevem isso como a heresia efésica, que foi uma onda de falsos ensinamentos que forçava todo mundo a normalizar o absurdo. Esses mestres, que já estavam com as suas consciências completamente cauterizadas, começaram a impor um monte de regras extremas. Eles proibiam o casamento por completo, exigiam que as pessoas parassem de comer certos alimentos, viam o corpo físico e a matéria como coisas malignas e diziam que a perfeição espiritual só vinha através de um ascetismo super rigoroso. Resumindo a história, eles estavam proibindo tudo aquilo que foi criado para o nosso sustento e para a nossa alegria. O que, vamos ser sinceros, é a receita perfeita para uma vida extremamente entediante. Mas e aí, como resolver uma crise dessas? Para entender a solução teológica que foi aplicada lá, a gente pode olhar para uma tese acadêmica de 2005, publicada no periódico Querigma. Ela faz uma análise bem detalhada do verso 4 do capítulo 4 de 1 Timóteo, focando nos princípios da dieta cristã. Esse documento apresenta um contra-argumento poderosíssimo do apóstolo Paulo, porque Paulo não chegou simplesmente listando um monte de regras novas, não. Ele foi direto na raiz do problema, confrontando de frente essa natureza falsa do ascetismo e fazendo uma defesa inabalável daquilo que Deus realmente estabeleceu desde a criação do mundo. E a força central desse argumento todo está na compreensão de uma única palavra. Quando a gente faz a desconstrução etimológica do termo grego kalos, as coisas ficam muito claras. O texto original não diz apenas que algo é bom num sentido vago ou genérico. A palavra kalos carrega um peso enorme. Ela significa que algo é organicamente saudável, apropriado, útil e, acima de tudo, moralmente bom dentro do seu propósito original de criação. O estudo aponta que Paulo estava estabelecendo uma verdade filosófica monumental aqui. Tudo, absolutamente tudo que foi planejado pelo Criador, tem um propósito que é naturalmente benéfico e saudável, desde que seja usado da forma certa.
Esse entendimento é o que consolida a resposta definitiva contra aquela heresia toda. É o paradigma da criação batendo de frente com a visão distorcida do gnosticismo. A matéria não é má. O mundo físico, e isso inclui a nutrição que vem da comida e a união do casamento, não é um obstáculo para a vida espiritual. Muito pelo contrário. O documento acadêmico enfatiza que, quando essas coisas materiais são recebidas com gratidão, oração e conhecimento da verdade, elas são perfeitamente lícitas e puras, ou seja, nenhuma regrinha severa de abstenção inventada por líderes com a mente cauterizada pode anular a bondade essencial daquilo que foi originalmente criado. Bom, com toda essa base teológica, a gente pode voltar o nosso foco para o desafio prático de liderança que o Timóteo estava enfrentando. Imagina só. Como lidar com a pressão gigantesca de figuras de autoridade que querem empurrar o absurdo goela abaixo de todo mundo? É natural que ele se sentisse intimidado, mas ele recebeu um comando super firme. Ninguém despreze a tua mocidade. Os comentários históricos deixam bem claro que essa ordem era para ele ficar firme ali, no meio do caos, aguentando a pressão como se fosse uma verdadeira bigorna recebendo as pancadas pesadas de um martelo. Ele não podia de jeito nenhum abandonar a igreja à própria sorte e deixar que aqueles ensinamentos absurdos tomassem conta. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como resistir a tudo isso na prática, sem acabar caindo nos mesmos erros ditatoriais da oposição? E por incrível que pareça, a resposta está em outra palavra grega que as fontes nos trazem. A palavra é typos. E o significado dela muda completamente o jogo. Para combater uma falsa autoridade, a gente não precisa gritar mais alto ou inventar argumentos super elaborados. Typos significa literalmente se tornar um molde, um padrão de referência tão claro ou uma marca física tão forte que deixa uma impressão profunda nos outros. E o que acontece? As pessoas naturalmente começam a copiar esse formato. Então a resistência verdadeira exigia que o líder se tornasse a própria encarnação viva da mensagem. E as especificações exatas desse molde não deixam margem para dúvidas. O texto sagrado lista 5 pilares inegociáveis: fala, procedimento, amor, fé e pureza. O ponto central de toda essa nossa análise é provar que a verdadeira autoridade e a liderança espiritual começam no caráter de uma pessoa, e não atrás de um púlpito majestoso. Não bastava só saber na teoria que os alimentos eram puros ou que o casamento era válido. A vida da pessoa tinha que demonstrar essa pureza e esse amor de um jeito prático, no dia a dia, porque é exatamente o nosso exemplo que dita o tom capaz de derrotar qualquer falsidade. E no fim das contas, tudo o que a gente explorou hoje se resume a um princípio central muito forte. A liderança é uma postura e não uma posição. Pensa comigo, usar um jaleco branco de cientista lá no laboratório de Yale não garantiu integridade moral nenhuma para aquelas pessoas. Da mesma forma, ter o título de mestre lá em Éfeso não impediu que espalhassem absurdos por aí. A influência de verdade pede uma mudança muito profunda na nossa cabeça. É entender que liderar não é exibir um cargo no crachá, mas sim manter uma postura constante de integridade moral enraizada na verdade, com o caráter sendo provado e aprovado todos os dias. Chegamos ao fim da nossa investigação. Passamos por estatísticas assustadoras sobre a obediência cega, fomos até conselhos antigos sobre como manter a consciência afiada e focada naquilo que é bom e saudável de verdade, e isso deixa a gente com uma provocação final bem forte sobre o legado das nossas ações. Olha só, se a vida é um sermão ambulante, o que ela está pregando? Essa é uma questão desenhada sob medida para a gente refletir se o nosso exemplo individual está sendo um molde positivo que combate o absurdo ou se silenciosamente a gente está apenas normalizando essas coisas. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa jornada e até a próxima.